Olá, doutora Raiza, doutora Andréia. Gente, sejam todos bem-vindos. Muito elegante, né, doutora Raiza? Vou já ir na sala te dar um beijo. Gente, muito obrigada a todos vocês que param aqui um pouquinho para me ouvir. Hoje o nosso tema que a gente vai estar conversando é sobre Invisalign. Eu subi a enquete ontem, né, e perguntei se vocês queriam conversar um pouquinho sobre a nova odontologia, sobre Invisalign, sobre ozônio ou sobre clareamento. E o tema que mais foi escolhido, que eu adorei, deixa eu até me afastar para pegar para mostrar para vocês, foram os aparelhos Invisalign, tá? Ó, para quem não sabe, Invisalign é esse tipo de aparelho, é uma nova tecnologia ortodôntica, a melhor tecnologia ortodôntica. São os aparelhos feitos de alinhadores. Cada alinhador desse faz uma movimentação específica. E eu peço para o paciente usar entre 10 dias. E durante os 10 dias ele vai usar o máximo de tempo possível. O que é isso? O máximo de tempo possível significa que ele vai usar entre 20 a 22 horas por dia. Ele vai tirar só para comer e para escovar os dentes. Deixa eu só colocar aqui, gente, o tema da live. Por que indicar o tratamento ortodôntico com Invisalign? Vou fixar aqui o tema. Então, esse é o tema que eu coloquei, porque indicar o tratamento ortodôntico com Invisalign, tá? Gente, em primeiro lugar, para o paciente, vamos falar especificamente agora por que eu indico para os pacientes. Primeiro, é um aparelho totalmente estético, um aparelho extremamente confortável, porque ele é todo recortado no laser e feito individualmente, personalizado para cada paciente. Quando eu tenho um aparelho dessa maneira, é claro que eu vou ter um tratamento muito mais rápido do que eu pegar um aparelho genérico, coloco de qualquer prescrição na boca do paciente, né? E esse paciente não vai ter os resultados rápidos com o aparelho, como o aparelho Invisalign tem, tá? Segundo, o aparelho Invisalign, fora a estética e fora ser o aparelho mais rápido, fora também ser um aparelho personalizado, ele é um aparelho previsível. Eu consigo mostrar para o paciente. Oi, Lígia, seja bem-vinda, meu amor, saudade de ti. Eu consigo, por exemplo, gente, mostrar para o paciente como que o paciente está agora, iniciando o tratamento, e como ele vai ficar usando, por exemplo, os 26 alinhadores. Isso serve, por exemplo, eu atendo muita paciente que vai casar, né? E às vezes elas vêm muito em cima da hora, eu preciso fazer muita movimentação ortodôntica e falo, olha, até teu casamento, até o dia do casamento, então das fotos, o aparelho não vai ter finalizado as movimentações. Legal, Lígia, eu vou te esperar. E aí ela fala, tá, Angela, então deixa eu ver como é que meus dentes vão estar nessa época, para eu ter certeza de como é que eles vão ficar, para saber se vai ficar legal para fazer as fotografias, por exemplo, né? Então para poder ir para a festa do casamento. E aí eu mostro para o paciente. Então isso é o quê? Previsibilidade. O paciente vê como ele está hoje e sabe daqui a tanto tempo como é que vai ficar. É diferente, gente, desses aparelhos aqui comuns fixos. A gente coloca, mas não sabe como vai ficar a movimentação. E por que o Invisalign é assim? Porque é um planejamento todo digital. Eu faço o planejamento, estou abrindo aqui meu software, meu computador, meu iPad na realidade. Eu faço todo um planejamento feito no próprio software da marca Invisalign, tá? E como eu faço isso pelo software, eu calculo as movimentações de uma maneira previsível, de uma maneira precisa. E aí eu mostro para o paciente como é que ele estava e como é que aquele dente vai ficar, por exemplo, daqui a tantos meses, daqui a tantos dias, tá? Cada alinhador desse, gente, faz uma movimentação de até 3 milímetros, então é uma sequência de movimentos. É uma sequência de alinhadores que o paciente usa durante 10 dias. Ele não precisa vir me ver. Uma outra vantagem diferente desses aparelhos aqui. O paciente todo mês precisa ir no consultório dentário. Aqui com o Invisalign não. Ou o paciente vem a cada 60 dias ou o paciente vem a cada 90 dias. Isso dá muita liberdade para o paciente, tá? Outra vantagem, outro diferencial. O aparelho Invisalign não tem esses brackets aqui de ferrinho, ó, que fura, que machuca a boca do paciente, que gera as intercorrências. Com isso aqui a gente não tem intercorrência, tá?
É um aparelho extremamente confortável. Essa é uma outra vantagem para o paciente. Então, a gente não tem intercorrência, é um aparelho confortável. O paciente não precisa vir me ver todo mês aqui na clínica. Por isso que eu consigo, gente, fazer o tratamento ortodôntico em outras cidades. Eu atendo também em Imperatriz, atendo também em São Paulo. E aí eu atendo, instalo os aparelhos do meu paciente e retorno ou com 30 ou com 60 dias. Em Imperatriz, especialmente, eu vou com mais frequência, eu vou com 30 dias, porque o volume que eu tenho lá de pacientes, que eu já estou na supervisão, é bem grande. Mas em São Paulo, ou eu vou a cada 60 dias, ou eu vou a cada 90 dias. Esse mês eu vou atender tanto em Imperatriz quanto em São Paulo, tá? As datas já estão definidas, eu vou depois lançar aqui as datas para vocês, para quem precisar de atendimento em São Paulo, Imperatriz, ou então quem quiser indicar alguém para eu fazer esses atendimentos, eu estou à disposição. Outra vantagem, fora o aparelho ser totalmente estético, totalmente personalizado, ele tem resiliência, ele é flexível. Então, aqueles casos dos pacientes que têm um dente muito apinhado, muito torto, a gente consegue adaptar esse aparelho. Outra vantagem, só o plástico da marca Invisalign tem a tecnologia Smart Track. O que é isso? Que traz essa resiliência, que faz a expansão na arcada dentária. Então, eu indico cada vez menos extrações de dentes, porque a própria tecnologia me trabalha essa expansão e me ajuda no alinhamento dentário. Isso é fantástico, a gente tem tido resultados maravilhosos. Pode entrar, Carlete, vou tomar um cafezinho. Gente, outro cuidado e outra vantagem, o paciente pode tomar tudo com esse aparelho, água, suco, refrigerante, qualquer drink. A única coisa que não pode é um cafezinho, desse jeito que o meu tá aqui, ó, fica tá saindo fumaça, não sei se vocês estão vendo. Café super quente não pode. A gente pede para os amantes de café deixar o café dar uma esfriada, ficar mais morninho, menos quente, para poder tomar com a Invisalign. Por quê? Primeiro que os alimentos escuros vai manchar o Invisalign, mesmo a gente tem espuma de limpeza, que deixa o aparelho bem limpinho, mas começa a ficar sujo, tá? Segundo, não é que ele vai derreter, mas ele fica mole. E se ele fica mole, ele perde aquela força que ele imprime para fazer a movimentação dentária. E aí, às vezes, a gente não atinge a movimentação que a gente deseja porque o aparelho foi prejudicado devido à resiliência dele, tá? A resistência dele que foi removida com os alimentos quentes, não só o café, tá? Chá. Então, não pode tomar café, não pode tomar chá quente, na verdade café quente, tá, gente? Nenhuma bebida muito quente com os alinhadores na boca, porque pode diminuir a força empregada nesse aparelho, tá? Na força que ele vai empregar no dente. Então, as vantagens para o paciente: agilidade, previsibilidade, totalmente estético, totalmente confortável. É um aparelho que não pega, ó, eu tô com um aparelho aqui na parte superior, não pega no céu da boca, que é essa parte aqui de dentro da boca, tá? Se os aparelhos não pegam no céu da boca, a gente tem um aparelho que não vai prejudicar na fala. Claro que eu falo que às vezes no primeiro, segundo dia, o paciente passa por um processo de adaptação, onde ele ainda vai estar se acostumando a falar com o Invisalign, né? E aí ele pode atrapalhar um pouquinho. Eu quero mostrar uma outra vantagem, que esse aparelho, gente, ele vem todinho, ó, personalizado, vem com o nome do paciente, o meu nome de dentista prescritor e a quantidade de aparelhos que ele vai usar. Isso é uma tecnologia personalizada, não é um aparelho que eu pego, tiro da caixa e coloco na boca do paciente. Cada paciente tem sua indicação. Outra vantagem, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Ó, consegue ver essa bolinha azul? Isso é chamado de indicador de uso. Ou então dedo duro, como eu falo com meus pacientes. Lembra que eu falei que os pacientes precisam usar entre 20 a 22 horas por dia para poder trocar a cada 7 dias? Se o paciente usar dessa maneira, essa bolinha azul que eu mostrei para vocês, ó, essa bolinha azul aqui, ó, que é chamado de indicador de uso, começa a despigmentar, perde a cor, não fica mais azul, fica na realidade transparente da cor do aparelho. E isso sinaliza tanto para mim quanto para o paciente que ele está usando o aparelho de maneira adequada. Isso é fantástico, os pacientes ficam supervisionando o uso. Outra vantagem muito legal
existe o próprio aplicativo da marca Invisalign, que é chamado My Invisalign. O paciente escaneia aqui o QR Code que vem no aparelho e ele tem toda a performance dele, todo o andamento do uso, a quantidade de horas que ele está usando, o tempo de troca, os dias que vai trocar, ele é sinalizado com esse aplicativo. E isso, gente, facilita muito a vida do nosso paciente. A gente sabe que hoje os pacientes, todo mundo, né, está muito sobrecarregado, tem várias funções. E se a gente tem um aplicativo gratuito, tá, que a própria Invisalign oferece para o paciente para supervisionar e controlar o uso, isso é maravilhoso. Outra vantagem do Invisalign, os aparelhos Invisalign têm garantia própria da própria marca Invisalign. O que isso quer dizer? Casos complexos, gente, dificilmente eu consigo fazer um planejamento só e ter o resultado espetacular. Por quê? Porque depende da resposta orgânica do paciente, depende de como esse paciente está usando, sabe? Depende dele usar de maneira correta, dele não perder as placas, das placas, enfim, tem várias particularidades. Às vezes o caso finalizou, ficou maravilhoso, mas eu preciso ainda dar mais uma checada, um refinamento que a gente chama. Às vezes melhorar um pouquinho o encaixe, que isso faz parte, tá dentro da prescrição. E vocês acreditam que a própria marca Invisalign, para casos complexos, que a gente chama de comprehensive, dá garantias. E, gente, podem ficar pasmos, a garantia dá de 5 anos. Eu costumo falar, gente, que nem um ar-condicionado que se compra aí na rua, uma televisão, tem garantia há mais de 5 anos, tá? Então, a Invisalign garante isso para os pacientes, uma garantia de 5 anos. Se a gente precisar repetir, fazer novos aparelhos sem custo nenhum, tem cobertura da Invisalign. Isso é maravilhoso. É claro que se o paciente quebrar ou perder os aparelhos, ele vai ter que pagar um aparelho adicional, tá? E aí não está dentro da garantia, porque foi descuido do paciente e a gente manda pedir um aparelho adicional. Então, vocês imaginam as crianças que estão em fase de crescimento, 13 anos de idade, comece a usar a Invisalign, finaliza com 14, 15 anos, mas ainda tem uma garantia estendida. Por quê? Porque aquele dente pode mudar. Aquele paciente está em fase de crescimento. Então, pode sim ainda escanear e mandar fazer novos aparelhos. Por que indicar Invisalign? Porque que eu, dentista, amo e só uso hoje a tecnologia Invisalign, gente. Por essa garantia que eu falei para vocês. Por ser um aparelho totalmente previsível, isso pra gente é fantástico, mostrar para o paciente como estava e como é que vai ficar. Uma outra vantagem maravilhosa é a gente não ter essas intercorrências. A gente sabe que quem trabalha com essa ortodontia fixa, toda hora o paciente, alguns pacientes aparecem com o bracket solto, quebrado. Isso atrasa muito o tratamento, isso é custo pra gente na clínica. Porque toda hora a gente tem que estar calçando uma luva, gastando material, né, gastando instrumental, energia no consultório, isso é custos. E aí acaba que o tratamento ortodôntico que foi gerado dentro de uma perspectiva que isso não ia acontecer, começa a acontecer e começa a ficar em desvantagem para o dentista, né? Eu acho que o que a gente puder oferecer de melhor para o nosso paciente, de mais confortável, de mais, não só estético, mas também de totalmente funcional e dar um resultado previsível, é maravilhoso. E olha isso aqui, gente. Chique, né? Isso aqui é a nossa linha de canecas que a gente vai estar lançando ainda aqui esse ano. Então, quem quiser ter minha caneca, daqui a pouco pode mandar pro direct que a gente vai estar oferecendo. Essa é térmica, é linda. Ó, maravilhosa. Então, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que é por isso que eu costumo indicar para meus pacientes, não só pela estética, pelo conforto também, mas eu conseguir mostrar para o paciente, porque nessa ortodontia convencional, a gente imagina como é que aquele dente vai ficar daqui a 2 anos. E com o Invisalign, não, eu consigo mostrar para ele daqui a 24 meses como é que o dente dele vai ficar. E aí o paciente fica realmente, poxa, que massa, é isso que eu quero para mim, tá? Fora as garantias, né? Fora todo, para quem é dentista, a Invisalign investe muito no nosso conhecimento. A gente tem sempre cursos com professores titulados internacionais. Isso dá uma vantagem, uma qualificação cada vez melhor para o dentista. Tá joia? Deixa eu olhar quem entrou aqui. Se alguém fez alguma pergunta, gente, eu estou sempre à disposição para vocês perguntarem. Lígia, estou te esperando para tu colocar teu aparelho comigo, viu? E assim, aqui, gente, é um canal de comunicação nosso. Eu fico muito feliz em ter vocês aqui comigo e poder acrescentar um pouquinho dos meus conhecimentos, levar um pouquinho de informações que eu sei que é útil, que eu sei que é muito bacana para a vida, não só do profissional dentista, mas também para o paciente.
né? Eu tô aqui para poder esclarecer, tirar dúvidas. Esse momento de live é um momento de interação, é um momento que eu tenho para me desconectar e me conectar um pouco mais aqui com vocês, saber quem curte o que eu falo, quem curte o meu trabalho. Eu fico muito feliz com todos vocês que participam e que param um tempinho aí da correria do dia a dia para me dar um oi, para falar aqui comigo, tá joia? Esse era o tema de hoje, certo? A gente falar um pouco sobre Invisalign. Vou continuar a sequência da enquete que eu abri essa semana, ontem. Eu acho que o próximo tema vai ser clareamento. E claro, vão nessa live. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Eu já comecei a pagar várias lives, porque eu já falei para vocês que já estão me assistindo aqui há alguns dias, que as lives vão diretamente para o YouTube. Então, me sigam no YouTube, doutora Taja Azevedo. Primeiro que eu vou ficar muito feliz que eu preciso aumentar meu número de seguidores no YouTube. E segundo que essas lives vão ficar todas salvas lá. Tá joia? Então, assim, esse era o recado que eu tenho. A gente vai amanhã fazer live, continuar com as sequências de live. A live de amanhã vai ser super interessante, porque eu acabo que eu recebo muitas perguntas sobre clareamento dentário e eu consegui desenvolver uma técnica, um protocolo para a gente fazer clareamento dentário e não gerar sensibilidade. Inclusive, eu estou pegando já vários depoimentos de pacientes meus que fazem clareamento dentário comigo, que amam o resultado e principalmente não só o resultado final do dente clareado, que a gente sempre sabe que o dente clareado traz jovialidade, traz cuidado, né? Mas principalmente porque não tem sensibilidade. Esse é um protocolo que eu desenvolvi, tá? E a gente também vai estar lançando um e-book sobre esse protocolo de clareamento dentário sem sensibilidade para o paciente. Vou ensinar para vocês, dentistas que quiserem aprender um pouquinho sobre a técnica que eu desenvolvi. É uma oportunidade de ouro. Quem dera eu tivesse um colega que tivesse 20 anos de experiência na odontologia e tivesse realmente abrindo todo o jogo e compartilhando com vocês o que funciona e o que não funciona. Essa é a função da minha live. Abrir jogo, contar real, contar a experiência que eu tenho. Eu acho que eu tô aqui para poder ajudar. Quantas vezes eu precisei de ajuda e não tive ninguém para me ajudar. Tive que investir muito caro e alto para saber o pulo do gato, como é que deve ser feitas as coisas, como eu tô aqui. Tá, existem outros alinhadores. Muita gente me pergunta porque tem várias outras marcas de alinhadores. Sendo que as outras marcas de alinhadores não fazem as movimentações difíceis que o alinhador Invisalign faz, tá? Por isso que eu só uso alinhador Invisalign, não só pela quantidade de prescrição, de qualidade de movimentos ortodônticos, mas também pelas garantias, pela qualidade do aparelho. Só esse plástico da Invisalign, só a Invisalign tem esse plástico, gente. Isso é patenteado deles, mas ninguém tem. Isso é um segredo da marca Invisalign. Então, assim, testei, já usei outras marcas, não tive excelentes resultados, ficou a desejar algumas coisas, são marcas mais baratas no mercado, mas eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente tem que ter muito valor e comprometimento com o que a gente está indicando, tá? Então, eu prefiro ter meu nome ligado, a me apropriar meu nome a uma marca de excelência, de qualidade, do que estar oferecendo um serviço e não dar aquele resultado desejado para o paciente. Tá joia? Gente, muito obrigada a todos vocês que pararam um tempinho aqui. Fiquem com Deus. Uma terça-feira incrível. A gente começou a semana na terça-feira, né? Teve feriadão ontem. Cheguei hoje de viagem lá do Atins. Para quem me segue aqui no Instagram sabe que a minha vibe é uma vibe de me conectar totalmente com a natureza. Eu adoro, eu acho que isso me dá uma energia incrível. Faz eu me reconectar, me assentar, sabe? Entender de onde que vem tudo isso. Eu acho que acender cada vez mais a minha luz da gratidão, sabe? E me dá força e energia para estar cada vez mais próxima de vocês, enfrentando as dificuldades, porque a gente sabe que nem tudo é só maravilhas, né? Mas a gente está aqui para poder enfrentar as dificuldades e sempre com o coração grato, porque eu falo que quem não erra, que quem não tem dificuldade não tem crescimento, tá? Eu acho que quando a gente consegue enxergar que toda dificuldade é um degrau, vale a pena a gente subir sempre, né? Beijo grande, essa live vai ficar salva aqui no YouTube. Peço mais uma vez para vocês para me seguirem no YouTube. Amanhã tem live de clareamento dentário, revelando meu protocolo. Fiquem aqui, que vocês vão amar amanhã. Se vocês acharem interessante esse conteúdo, compartilhem, coloquem um aviãozinho para os amigos de vocês, falem para os amigos dentistas e paciente que amanhã tem live de clareamento, que eu sei que muita gente tem vontade de fazer clareamento, mas tem medo, né? E aí vem aí o segredo do meu protocolo de clareamento. Beijo, fiquem com Deus.